Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais uma videoaula de história e na videoaula de hoje a gente vai falar sobre os povos indígenas do Brasil. Ou seja, a gente vai então continuar, a nossa reflexão sobre os povos originários e a gente vai entender como foram as estruturas, quais eram as principais características dos povos indígenas que viveram aqui no Brasil antes da chegada dos europeus, ou seja, dos portugueses, da conquista dos portugueses desse continente, do nosso continente e também do nosso território, certo? Mas a gente vai falar também de algumas continuidades e de algumas questões que estão postas também para esses povos indígenas hoje. Essas questões eu vou deixar em aberto e a gente vai conversar sobre elas na nossa aula ao vivo, beleza? Então, vem comigo! Primeira coisa que a gente vai falar nesse vídeo é o seguinte: você sabia que existe uma diferença entre eu falar o índio ou o indígena, ou melhor, os indígenas no plural? Sabiam? Pois bem, o termo índio, ele está associado à questão do descobrimento, melhor, lembrando, da conquista, certo? A gente já falou que não existe descobrimento. Se existiam povos aqui, a gente tem que tratar como se houvesse uma conquista por parte dos europeus do território do continente americano, certo? Então, o termo índio, ele está associado justamente à ideia da conquista. Por quê? Quando os portugueses chegaram aqui nesse território que a gente chama hoje de Brasil, eles achavam que eles estavam chegando nas Índias, ou seja, lá na Índia, lá no Oriente. E aí, quando eles avistaram aquelas pessoas lá no litoral, eles falaram assim: ah, olha lá, os índios. Ou seja, o termo índio, ele se remete justamente a esse equívoco dos portugueses ao acharem que eles estavam chegando num local e não em outro. Mas tem outro problema no termo índio, é o seguinte: lembra que eu falei indígenas no plural? Sim. Por quê? Vem cá comigo. Existiram diferentes tribos indígenas. Existem até hoje diferentes povos indígenas e cada um deles carrega elementos culturais, sociais e específicos que demonstram a complexidade e a diversidade desses povos. Sendo assim, a gente não pode falar de um único índio como se ele fosse singular, único, como se não existisse diversidade nesses povos. Não, a gente tem que falar sobre os indígenas, sobre a diversidade dos povos indígenas. Assim, o termo índio, além de se referir a esse erro dos portugueses lá no passado, ele também está trazendo uma visão pejorativa, uma visão estereotipada, como se existisse um único índio que a gente fosse capaz de colocar todos esses povos dentro de uma única caixinha, beleza? Então assim, vem cá comigo. Será que os indígenas de hoje, eles não estão vivendo relações que podem ser parecidas com aqueles índios de antigamente, mas que também são parecidas com as nossas, ou seja, que vivemos no mundo urbano? Será que não podem existir índios, indígenas, vivendo no mundo urbano? Então vamos lá. Acabou com aquela ideia de que o índio, ou indígena, no caso, ele tá só na oca, lá enfiado no meio do mato. Não, o indígena também tá lá, mas ele também tá em outros lugares. O indígena também tá dentro das universidades. Os indígenas, eles também estão fazendo construções, produções de conhecimento muito bacanas e que ele não tá simplesmente dentro daquele lugar. Ele pode estar em muitos contextos. Logo, a gente tem que pensar nas populações indígenas abarcando a sua pluralidade, beleza? Então vamos lá. Vou trazer aqui algumas estruturas básicas para a gente pensar as principais características que esses povos têm em comum. Porque, como eu disse, foram muitos povos, são muitos povos até hoje, mesmo com o extermínio e muitos problemas a partir do momento da colonização, ainda existem muitos povos indígenas e seria impossível fazer um vídeo que abarcasse toda a diversidade desses povos. Então, eu vou trazer aqui os elementos que eles têm em comum. Então, a primeira coisa para a gente pensar é que, diferente dos astecas, lá na região do atual México, os povos indígenas do Brasil, eles não construíram um sistema político pautado na centralização. Não,
eram sistemas políticos próprios criados por cada tribo, por cada povo indígena, ou seja, dentro de cada tribo, dentro de cada povo, existia uma liderança. E essa liderança, ela era personificada e é até hoje pelo cacique, ou seja, o líder dessa tribo. Também existia e existe até hoje a figura do pajé. O que é o pajé? O pajé é um líder espiritual, é um líder responsável por essa dimensão do sagrado e religiosa. Mas esse cara, esse pajé, né, ele tem também a importância de conhecer também as ervas, as plantas medicinais. E por conta desse saber, né, da floresta ligado ao contato com a natureza, ele também vai ter uma função de curandeiro, ou seja, ele vai ser uma pessoa, né, um personagem que está ligado também a práticas de medicina natural, de medicinas da floresta. Lembrando que medicina, né, gente, existe a medicina do saber médico, né, do conhecimento especializado, que a gente vive, assim como eu tenho conhecimento especializado da história, mas existem também processos, né, de saberes médicos, de saberes de contato com o hábito do cuidado e do tratamento dos doentes há milhares de anos, né? Quando eu falei sobre Egito, eu falei também das práticas medicinais que os egípcios adotavam, desculpa, errei a palavra, que os egípcios adotavam naquela época, então que estava muito ligada também ao trabalho com a mumificação, o conhecimento da mumificação levou os egípcios a estudarem muito o corpo humano. Mas voltando aqui para o Brasil, né? Voltando para os povos indígenas do nosso continente, os povos indígenas do território brasileiro, então existem essas lideranças, que são lideranças importantes que habitam dentro de cada um desses povos, vai ter o seu pajé, o seu cacique, beleza? Segunda característica que esses povos têm em comum é referente à economia. Esses povos vão produzir economias baseadas na atividade agrícola, ou seja, no plantio de alimentos. E dentre os principais cultivos vão estar a mandioca, também conhecida como aipim, certo? O milho e a banana. É claro que o Brasil é um território muito extenso, então ao longo desse território, outras áreas, em outras regiões, algumas tribos vão dar ênfase a outros produtos, mas a gente pode ter esses três como os principais, certo? Além da atividade agrícola, vai existir também a atividade da caça e da pesca, ou seja, esses indígenas, olha eu aqui errando também, ainda bem que eu corrijo. Esses indígenas, eles também vão produzir atividades relacionadas à caça e à pesca. Ou seja, não vai ser só de agricultura que vai se viver, mas também ela era a principal atividade e existiam outras também. Beleza? Além disso, a terceira característica, que eu acho que é a mais interessante, ela diz respeito à sociedade, à organização da vida social. Diferente de muitos povos que a gente está estudando, que vão ter organizações sociais, né, que a gente veio estudando até agora, que tem a sua organização social pautada em posições de privilégio e prestígio, de hierarquização, as comunidades indígenas, elas vão trazer a dimensão da coletividade, ou seja, do papel da vida em comum, da vida coletiva, ou seja, é uma vida que vai ser e vai representar a noção de comunidade, vai estar muito forte. Um exemplo disso, por exemplo, está relacionado à criação das crianças, né? A criação dos filhos. Nas comunidades indígenas, os pais, né? Ou seja, a mãe, o pai da criança, eles partilham essa criação com toda a comunidade. Não são só os pais que são responsáveis pela criança, pela educação dela. São todos da comunidade indígena que são responsáveis pela criação dessa criança, beleza? Outra característica importante é que a divisão do trabalho, ela vai se dar a partir de uma divisão de gênero, ou seja, as mulheres, elas eram as encarregadas da parte da agricultura e da atividade doméstica, enquanto os homens eram os encarregados da parte relacionada à caça, à pesca e à guerra. E aí, sobre a guerra, eu queria trazer um dado específico de um povo que habitou esse território, que hoje em dia não existe mais, que são os tupinambás.
Os tupinambás, eles tinham rituais de sacrifícios atrelados à guerra, assim como a gente viu com os astecas. O ritual dos tupinambás consistia no seguinte ponto, que uma vez travada a guerra, eles capturavam inimigos, traziam para essa tribo e faziam um ritual que envolvia a morte dessas pessoas capturadas, certo? E eles consumiam partes da carne dessas pessoas, né, após esse ritual que levou essa pessoa à morte, como parte desse ritual de sacrifício, porque eles acreditavam que comendo as partes desse corpo, eles conseguiam, perdão, eles conseguiam incorporar, né, a bravura desse guerreiro, a força desse guerreiro e a sua inteligência, certo? Dentro dos povos tupinambás, e aí sair das características específicas para pensar esse povo mesmo, os povos tupinambás, eles tinham uma importância muito grande para a guerra. A guerra era um elemento muito importante dentro da cultura desse povo. Eles faziam as guerras como forma de conquistar novos territórios e de manter novos territórios. Assim, os tupinambás, eles conquistaram muitos territórios, eles ocuparam tanto regiões aqui do Rio de Janeiro, como chegaram a ter tribos e povos tupinambás também nas regiões lá na Bahia, ou seja, eles percorreram territórios extensos do Brasil, certo? Uma questão importante é que os tupinambás, eles foram extintos, e a extinção dos povos tupinambás, ela está atrelada justamente à ideia da conquista dos portugueses. Por quê? Como eles tinham essa característica da guerra, ou seja, da força, os portugueses entenderam que era necessário exterminar esse povo, porque esse povo traria problemas para eles, né? E aí eles tentaram, em algum dado momento, negociar com os portugueses, e essa negociação, ela variou ao longo do processo, né, do início da colonização, mas eles acabaram extintos, ou seja, não existem mais tupinambás no Brasil, né, hoje, né, aqueles tupinambás do início, tá? É isso, queridos, eu acho que eu disse tudo que eu tinha para dizer nesse vídeo. Se vocês tiverem alguma ideia ou alguma curiosidade sobre os povos indígenas do Brasil, manda aqui na plataforma, escreve um comentário aqui no vídeo, deixa seu like, eu tô muito blogueira, eu quero seu like, se inscreve nesse canal e um beijo, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!